Sr. Presidente. Dr. Ricardo, são 5 questões simples. Uma delas tem a ver com uma curiosidade que eu acho que também importa a esta Comissão conhecer, nas negociações com a DGCOM, com a Comissão Europeia, como é que isto se processa, ou seja, qual é o ambiente. Eu imagino que quando o Estado português se faz representar nessas reuniões, não está na posição em que está agora, numa lógica de inquirido ou de contraditado. É uma mesa redonda em que as pessoas negociam, mas como é que isto ocorre? Explique-nos, porque eu acho que era importante nós percebermos qual é o verdadeiro poder que temos nestas negociações e nas propostas e contrapropostas. O Presidente do Conselho de Administração do BCP falou aqui na eventualidade de ser necessário alargar a base de contribuições do Fundo de Resolução. Gostava de saber, uma vez também desempenhou funções governativas, qual é a sua opinião sobre esta matéria. Como é que avalia também o facto dos contratos, quer o SPA, o contrato de venda, quer o acordo de mecanismo de capital contingente, não serem públicos e conhecidos dos portugueses, salvaguardando o sigilo bancário e comercial, pelo menos à luz das regras legais que existem hoje? Portanto, se isto fosse salvaguardado, o que é que acha destes documentos serem públicos? Ainda hoje recebemos a carta, não sei se viu na imprensa, mas ainda hoje recebemos a carta da Nani Holdings recusando a sua divulgação, o que choca muito, uma vez que os portugueses, enfim, têm sido sacrificados neste processo todo e não conhecem coisa nenhuma. E, portanto, eu estou a fazer a reserva aqui de salvaguardando o sigilo bancário e comercial, pelo menos nesta fase. Existiu também notícias públicas há alguns meses atrás, e eu agora estou equivocado, não sei se é 7 de janeiro de 2020 ou se é 7 de janeiro de 2021, em que há uma ata do Banco de Portugal, que não conhece, mas isso foi noticiado, em que o Banco de Portugal analisou a possibilidade de antecipar o CCA, isto é, chegar a um acordo com a Nani Holdings para fixar um valor, enfim, que seria o valor restante do CCA a utilizar, mas não utilizando o CCA todo. Não é? Ou seja, encerrava o processo ali, não utilizamos mais a partir daqui. O Secretário-Geral do Fundo de Resolução disse aqui que isto foi só discutido internamente dentro do Banco de Portugal. Mas eu gostava de saber se o Governo teve conhecimento disto, se alguma vez deu alguma sugestão sobre esta matéria ou alguma opinião sobre esta matéria, pelo menos no tempo até ao qual lá esteve. Não é? E uma última questão, que tem a ver ainda com a retransmissão, já percebemos que a sua opinião era que tivesse seguido outro caminho, mas não havia um quadro legal adequado a essa matéria. E a pergunta que eu lhe faço é, sendo governante, na altura, alguma vez foi ponderada a alteração do quadro legal que poderia sustentar ou não aquilo que era a posição do Ministério das Finanças ou a sua opinião? Obrigado. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Bem, qual é o ambiente das negociações com a DGCOM? Elas ocorrem normalmente em Bruxelas, da Place Badu, que é numa torre, e começam de manhã e acabam depois do sol se pôr. Portanto, do ponto de vista são discussões longas, são discussões que duram vários dias, em que não há uma inquirição. Não há uma inquirição, há uma discussão daquilo que são os compromissos com a DGCOMP, tipicamente a expressar a sua opinião no sentido de reduzir ao mínimo, obviamente, os auxílios de Estado, como não podia deixar de ser. No caso da discussão que foi tida sobre os compromissos do novo banco, o SSM também estava lá, porque obviamente que há uma interação entre aquilo que são os compromissos com a DGCOMP, que normalmente quer o mínimo de auxílio do Estado e aquilo que é a necessidade de solvabilidade que pode contender com esse objetivo e, portanto, haver todo o interesse em pôr o máximo de capital. O ambiente dessas discussões nem sempre é o mais fácil, sim, quer dizer, obviamente que há momentos de grande tensão, mas, felizmente, consegue-se chegar a entendimentos, ou pelo menos na altura conseguiu-se chegar a entendimentos sobre vários processos. Eu tive várias discussões com a DGCOMP, portanto, o BANIF, sobre o novo banco, sobre a Caixa Geral de Depósitos, sobre o mecanismo sobre o financiamento do Fundo de Resolução e, portanto, a transformação, o alongamento das maturidades dos empréstimos ao Fundo de Resolução, e foram, diria eu, discussões onde nós nunca tivemos tudo o que queríamos,
mas onde conseguimos muitas vezes ter algo que para nós era importante. No caso da Caixa, por exemplo, posso lhe dizer que a discussão começou sempre com tem que haver uma parte privada e uma imposição quase de que teria que haver alguma privatização, e o resultado é conhecido. Conseguimos que não houvesse uma privatização. Da mesma forma, o alongamento dos empréstimos, das maturidades nos empréstimos ao Fundo de Resolução, que era também visto como uma potencial ajuda de Estado, porque eram os bancos que... E também foi possível explicar que, bem, se não há alongamento das maturidades, então estamos só a transportar um problema que teria acontecido em 2014, meia dúzia de anos para a frente. Quer dizer, se nós queremos, de facto, dar estabilidade ao sistema, não podemos ter uma situação em que, de um dia para o outro, os bancos têm que pagar contribuições extraordinárias exorbitantes ao Fundo de Resolução para ser pago o empréstimo e, portanto, entram numa situação de grande dificuldade. E, portanto, foram discussões desses... As discussões têm, basicamente, esse tipo de ambiente, que nem sempre é muito agradável, mas faz parte. Miguel Maia, CEO do BCP, alargamento da base de contribuições para o Fundo de Resolução. Bem, aqui eu confesso a minha inabilidade para discutir o tema do ponto de vista estritamente jurídico. Parece-me que todos os bancos devem atuar, obviamente, em igualdade de circunstâncias. Isso eu sei, isso eu me lembro. A questão é que os bancos que são sucursais em Portugal não estão sujeitos às mesmas contribuições que os bancos que são filiais ou os bancos que têm a sede em Portugal. A questão que se põe aqui é os bancos que são sucursais, através das casas-mãe, pagam contribuições nos países onde estão sediadas as suas casas-mãe. Eu acho que deve haver level playing field e que devem todos ser tratados da mesma forma, respeitando, obviamente, o facto de um banco não poder estar a ser duplamente penalizado ou contribuir duplamente. Não pode pagar contribuições para o Fundo de Resolução no país onde tem a casa-mãe e depois pagar sobre o mesmo facto económico contribuições no país onde tem a sucursal. Portanto, acho que o que quer que seja feito nesta área tem que levar em conta esta questão, sob pena de entrarmos aí em dificuldades jurídicas, mas aqui diria que o Fundo de Resolução não, peço desculpa, a Autoridade de Resolução e o Banco de Portugal devem conhecer a legislação e que ser capazes de ter uma opinião mais abalizada sobre o tema do que eu. Sobre o SPA e a divulgação, eu diria que se não existirem questões de sigilo comercial ou bancário, em princípio, os documentos deveriam poder ser divulgados. Agora, obviamente que depende aqui daquilo que está no contrato, e eu penso que o contrato tem uma cláusula de confidencialidade, e as cláusulas de confidencialidade, ainda que expurgada dos temas sobre sigilo, implica aqui que haja o acordo das duas partes, e aparentemente a NANI ou a Lone Star não estão propriamente muito pelos ajustes. Sobre a antecipação do fim do CCA, aquilo que se me oferece dizer, portanto, eu ouvi a audição do Dr. João Freitas e o tema punha-se em 2020, foi discutido aparentemente no Banco de Portugal, foi-me dado nota de que haviam discussões nesse sentido e eu, enquanto Secretário de Estado, o que disse foi, sim senhor, assim que haja uma proposta, pois estamos disponíveis para olhar para ela, se essa proposta implicar o envolvimento do Governo. Eu diria que implicaria sempre, por causa da questão dos compromissos ao nível da Digicomp. Portanto, diria que envolveria sempre. Mas nunca me chegou uma proposta, nunca me chegou algo nesse sentido. Portanto, presumo que as discussões terão existido, mas depois não sei se o Covid, porque repare, o fecho do CCA, qualquer fecho que fosse, implicaria que o mecanismo parava e, portanto, deixava de haver uma proteção que à partida existiria. Portanto, também admito que aqui a questão do Covid depois tenha aumentado o risco e, portanto, tenha dificultado esta questão. Devia-se ter
Qual era a última pergunta, Sr. Deputado? Peço desculpa, devia-se ter seguido outros caminhos. Sim, Está a retransmissão, se na sequência... Vamos ver, se eu percebi, o ponto do Banco de Portugal, quando, na altura, entendeu que qualquer negociação podia levantar riscos jurídicos, não era propriamente uma questão de não haver a base legal, porque podia ser feita uma negociação e chegasse a um entendimento. A questão, se eu percebi, e pronto, mais uma vez, é a última audição e, portanto, não vai já ter possibilidade depois de perguntar, se eu percebi a questão, punha-se da seguinte forma: se eu começar a negociar com estes investidores, depois eu terei dificuldade em sustentar com a base legal que tenho que estou a aplicar a continuação de uma medida de resolução. Porque em quadro de resolução eu não iria negociar com estes investidores o seu bail-in. Se eu percebo, é esta a narrativa e portanto, é este o racional que eu consigo perceber, o racional. Teria que tomar algum risco para fazer isso, porque o risco de facto existe. Ou seja, seria muito difícil argumentar que estava a completar a medida de resolução depois de encetar uma negociação, porque numa resolução não há negociação e, portanto, o contraparte poderia vir dizer não, isto não é completar a medida de resolução, estão a tentar compor aqui o capital à nossa conta. Se eu percebi, é esta a questão.